A paz de Cristo Jesus, Deus os abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Você acaba de entrar no canal Júlio César Só Verdade, sois bem-vindo aqui neste canal. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve para que você possa alcançar para a tua vida a oração da meia-noite ao vivo que a gente faz nesse canal todos os dias em favor de todos os inscritos deste canal. Amém? Não se esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante aqui para o nosso canal. Que Deus te abençoe grandiosamente. Irmãos, eu quero falar a respeito de uma coisa aqui, né? Este é um vídeo diferente de todos os demais vídeos que eu já tenho gravado nos dias de hoje, né? Por quê? Hoje nós vamos falar a respeito da verdade. O que é a verdade? Eu devo acreditar em mitos, eu devo acreditar naquilo que me falaram, naquilo que eu cresci, né? Escutando que é verdade, afinal de contas, nem quem eu devo acreditar. Eu devo acreditar no pastor fulano de tal, eu devo acreditar na igreja de tal, eu devo acreditar no reverendo de tal, afinal de contas, nem quem eu devo acreditar. Aqui está a verdade. Essa é a verdade que você deve acreditar. Tem muitos mitos, muitas coisas que nós aprendemos ser verdade, mas não é verdade. E para nós descobrir a realidade, para nós descobrir a verdade, é necessário a gente ir para cá, porque aqui é a fonte. Qual que é a diferença, pastor Júlio, de um ensinamento de um pastor para outro pastor, de um ensinamento de uma igreja a outra igreja? A diferença, irmãos, é o estudo que a pessoa faz e a interpretação daquilo que se leu. Aqui está a diferença. Por exemplo, nós crescemos desde pequenininho dentro da igreja, né? Ouvindo que o devorador do livro de Malaquias é o diabo. Só que se você vai lá para o livro de Malaquias, o devorador de Malaquias não é o diabo. O devorador de Malaquias, aqueles que não devolvia, né, o dízimo, como o Senhor estava pedindo ali, eram os gafanhotos, era a largusta, era o purgão, era tudo que ia destruir a plantação da nação de Israel. Esses tipos de inseto que era o devorador lá do livro de Malaquias e não o diabo. Amém? Então a fonte é a palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. Pastor Júlio, como nós devemos viver como cristão? Segundo o que a Bíblia nos ensina. Segundo o que a Bíblia nos ensina. Pastor Júlio, eu posso cortar o meu cabelo, eu posso pintar o meu cabelo, eu posso andar sem camisa no meio da rua. O que a Bíblia me diz a esse respeito, todas as respostas dessas coisas está aqui. Somente aqui na palavra. Somente aqui. Agora, 3 coisas nós devemos aprender como pregador, pastor e ensinador da Bíblia. 3 coisas. 3 coisas. Que 3 coisas nós devemos aprender? Se a gente não aprender, não descobrir essas 3 coisas, infelizmente, nós vamos ensinar errado para o nosso povo, para a nossa igreja e para quem está nos ouvindo. A responsabilidade de assumir um altar para ensinar o povo é gigantesca. É maior do que você como pastor, do que você como pregador imagina. 3 coisas. Nós temos que descobrir, entender quando Deus fala para Israel. Aprenda isso aí. Quando Deus fala para a igreja, então nós temos aqui 3: Israel, igreja e gentios. Se eu pegar a palavra que Deus falou para Israel e aplicar certo, eu estou agindo errado. Se eu pegar a profecia que Deus falou à nação gentílica e aplicar a Israel, está errado. Eu logo vou fazer confusão. Por quê? Tem profecias que Deus falou com Israel,
e não com a igreja. A profecia que Deus falou com Israel é para Israel. A profecia que Deus falou à igreja é para a igreja. E a profecia que Deus falou à nação gentílica, aos povos gentios, são para eles. Por exemplo, por que a igreja hoje não guarda o sábado? Porque o sábado é um mandamento, é um sinal entre Deus e a nação de Israel. O sábado está no Velho Testamento como mandamento para Israel. A gente não encontra mandamento do sábado no Novo Testamento como linha de regra e de mandamento para a gente guardar. Por isso a gente não guarda. A comer carne de porco estava na lei. Foi para quem? Para Israel. Quando chega no Novo, o que a gente aprendeu? O que a palavra de Deus nos ensina? O que Paulo disse? Paulo disse assim: comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma. Então quer dizer, Paulo disse para a gente comer de tudo sem exceção de nada, a não ser que aquela coisa seja sacrificada aos ídolos. Então nós compreendemos e entendemos que a carne de porco foi um mandamento para Israel e não para nós, a igreja. Quando chega na época da nova aliança que Cristo vem, a coisa muda, né? A coisa muda, outra direção. Então, irmãos, aqui está a nossa regra de fé. Aqui está a verdade. A verdade está na onde, pastor Júlio? Está com aquele pastor, está com aquela pastora, está com aquela igreja, com essa não. A verdade está aqui, ó. Unicamente aqui. Se você entender essa palavra, se você compreender a sua interpretação, então você vai conhecer a verdade. Como eu devo andar como cristão? Está aqui. A verdade está aqui dentro, né? Aqui está a verdade. Quando você vai para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, muitos pregadores pegam esse texto como o quê? Como mensagem, como prosperidade. Só que se você for fazer toda a leitura, Deus não está falando com a igreja. Ali é uma mensagem isolada, voltada só para a nação de Israel. Porque se você fazer a leitura e ter a interpretação do texto, você vai ver que Deus está falando com Israel e não com a igreja. É uma mensagem voltada e selada para a nação de Israel. Irmãos, nós como ensinador da palavra de Deus, você como pastor, é uma coisa muito séria, porque você precisa ensinar a igreja de forma correta. Nós precisamos levar uma vida irrepreensível, uma vida verdadeira, porque a igreja tem a nós, tem você, que é pastor, como espelho. Se você não ter uma vida santa, irrepreensível, se você não ensinar a igreja de forma que convém, a igreja vai aprender errado e vai andar errado. Essa é a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando você vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 24, Jesus disse assim: ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno, porque haverá grande aflição, como nunca houve na terra, desde que há gente, e não vai haver de volta, diz o texto bíblico. Quando Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno, Jesus está falando para a nossa igreja? Não. Jesus está olhando para a nação de Israel e dizendo para eles que se o período da grande tribulação vir sobre a vida deles num dia, né? O dia que eles tiver que fugir, tiver que bater em retirada, o dia que o anticristo se levantar contra eles, eles tiver que fugir e forem um sábado e no inverno, aí vai ficar complicado, porque no inverno em Israel gela. E no sábado ele só pode caminhar 2 milhas. Então eis aí uma profecia para a nação de Israel e não para a igreja. Se eu interpretar isso como se fosse a igreja, vou ensinar a igreja errada.
Por exemplo, Jesus disse assim: e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por amor dos meus escolhidos serão abreviados aqueles dias. De que dias Cristo está falando? Os dias de hoje está sendo abreviado? Aparentemente parece que sim, mas essa profecia do abreviamento daqueles dias está se referindo ao grande e terrível dia da tribulação, que é 7 anos do período da grande tribulação se dividindo em 3,5. Se os 3 anos e meio da grande tribulação não fosse abreviado depressa, ninguém suportaria um momento tão cruel e tão terrível que aqueles que aqui estiver vai passar. Quando você olha para o livro de Daniel, no capítulo 5, que Daniel descreve o quarto animal da visão, ele disse: eu vi o quarto animal e era mais terrível, assustador, apavorante de ver. Tinha os dentes de ferro, esmagava tudo que estava na sua frente. O que é que Daniel está falando? Daniel está falando do quarto reinado, do reinado mais potente, mais forte, mais cruel da terra, que vai ser o reinado do anticristo, que vai ser quando ele tomar posse nessa terra e começar a reinar. Ele vai esmagar tudo que estiver na sua frente. Tudo que se opor contra ele será esmagado e destruído, é o que está nos ensinando a palavra. Então, irmãos, não simplesmente acredite naquilo que falaram. Pegue aqui essa palavra como base de verdade para a tua vida. Falaram isso, eu vou ver se é verdade. Olha o que o livro de Hebreus está recomendando para os pastores. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai-os, atentando para a sua maneira de viver. Olha, irmãos, a responsabilidade de um pastor. Então isso é muito sério. Então, pastor Júlio, ninguém que eu vou acreditar que você vai acreditar nessa palavra. Medita nela, busca ela. Vá em busca da verdade e não daquilo que te falam. Porque muitos cristãos hoje caíram no mundanismo, porque muitos cristãos hoje se afogaram no mundanismo e vivem uma vida mundana, porque infelizmente só acredita naquilo que fala e não vai buscar o conhecimento aqui, não vai buscar aquilo que a Bíblia nos ensina. Como que a Bíblia diz que eu tenho que viver? Está escrito aqui, a base e a regra de fé para a minha sobrevivência cristã está aqui, na grandiosa palavra de Deus. Então eu tenho que buscar aqui o que a Bíblia está me ensinando. Eu tenho que buscar a sua verdadeira interpretação para que eu acredite somente na verdade e não naquilo que se falam, não naquilo que se ensina, porque se eu ensinar errado, você aprende errado, você vai virar um pastor que vai ensinar errado, e assim a gente vai ter muitos ensinadores que vão errado, amém? Deus os abençoe grandiosamente a sua vida.